você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Iniciamos. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folhas da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Vamos lá para mais um episódio da Casa do Índigo. Meu nome é Marina Struginski. Estamos aqui para cantar mais um hino da Pérola no terceiro episódio. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Desculpa, eu sou meio desafinada, mas existe um coração que bate no peito de um desafinado também. Então é isso. Muito obrigada, eu tô aqui para falar um pouco da minha pesquisa sobre física e sobre mística. Ela começa em 2019 com o livro Física e Mística, que é uma coletânea de tingimento e mística. Então tem muitas coisas para falar sobre a nossa área, que é o tingimento, a alquimia e a mística. A alquimia, para mim, é o berço filosófico e místico da química, de quem trabalha e pratica a química. E estando em contato com todos os seres que permeiam o universo, seja ele inanimado ou animado. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre esse universo composto pelos seres físicos e pelos seres místicos. E a gente está no quarto parágrafo do Hino da Pérola. O Hino da Pérola ele foi encontrado junto com os evangelhos de Judas Tomé. Tomé, ele foi um apóstolo que foi para a Índia, e dizem, né, que ele foi para a Índia, que ele foi para o Oriente, e esse texto, então, ele dá essa luz aí oriental ao cristianismo. Então vamos lá, existem várias, uma hora eu vou trazer a parte histórica do Hino da Pérola, porque eu não estudei direito a parte histórica, então tem várias nuances dessa parte histórica ainda para eu estudar. Mas eu trouxe o Hino da Pérola porque ele é muito bonito, gente, então vale a pena a gente iniciar essa jornada de tingimento, de alquimia, de mística, de magia, de sagrado, de sagrado do sagrado, até, enfim, os santos e os santos dos santos, os sagrados, sagrados, sagrados. Tudo é sagrado. Hoje é Dia das Mulheres, dia 8 de março. Eu ainda não postei nenhum vídeo no YouTube, provavelmente esse vídeo vai sair depois, mas eu quero já iniciar, antes de começar o texto, para falar um pouco do sagrado, dos sagrados. A visão, né, que o mundo tem da mulher, esse desprezo à mulher fez a gente chegar nesse capitalismo ultracapitalista, onde as coisas não têm valor e as pessoas também não. Então, ao desprezar a mulher, ao desprezar o ser feminino, ao colocar tudo que é nobre e tudo que é criativo e o sagrado sobre o masculino, sobre os signos do masculino, e descarta o feminino, a gente chega nesse momento que a gente está hoje, de destruição e de desprezo, de geração de lixo, onde a gente não vê o sagrado, só vê o sagrado em nós mesmos, como se a gente fosse Deus, e a gente não é. A gente despreza todas as coisas. E é muito bonito o sagrado e o sagrado dos sagrados,
que está na Torá, que está nos tabernáculos, que tudo é sagrado, é o sagrado, toda a matéria é sagrada, toda a física é sagrada, tudo, esse papel é sagrado, essa esteira é sagrada, eu sou sagrada, a almofada, todas as profissões são sagradas, tudo que permeia o universo é sagrado. Existe o sagrado do sagrado, que é a mística, então que é aquilo que a gente eleva para algo que é inefável, algo que a gente não consegue ainda nessa nossa materialidade, nesse nosso corpo pesado, que a gente ainda não consegue perceber em sua totalidade ou parcialmente dela, que é o sagrado do sagrado, que é aquilo que a gente eleva para Deus, né? Então eu acho que hoje é um dia muito importante para a gente sacralizar, entender, né, o dia 8 de março, entender o papel do feminino, que é ligado à matéria, aos corpos, seja eles animados ou inanimados, todos os corpos, né, toda a materialidade, tudo que está para fora, né, a língua de Kali é para fora, então tudo que a gente vê, que a gente toca é sagrado e essa é o feminino, né, é o sincrético ao feminino, saber que tudo isso é sagrado, que a gente tem que respeitar e sacralizar. A gente não precisa estar numa igreja, num templo, num terreiro ou em qualquer lugar dito sagrado para estar sacralizando as coisas. A gente sacraliza todas as palavras nossas, todos os nossos atos, todos os objetos, a todo momento. Estar permeado de mística é saber que tudo é sagrado e é sacralizar todos os nossos momentos. Para a gente ser quem é você, né? Somos filhos de reis, somos filhos de rainha, somos filhos de Deus, de pai e mãe. Deus é pai e mãe. E eu tenho bastante coisa para falar do cristianismo primitivo, para falar de Cristo. Cristo é o sal e o sal é a união dos opostos. Então só se faz Cristo a partir de mais de um. Um só não faz Cristo. Quando tiver mais de uma pessoa, mais de um ser, mais de um, meu nome é Cristo. Então, porque Cristo se faz em muitas amostras, em muitas cores, porque ele é a luz branca, e a luz branca só faz juntando todas as cores, e essa é a essência do cristianismo. Da Roma Negra, você não me pega, você nem consegue me ver. Aqui é isso, gente. É a Roma Negra, é o cristianismo para além de Roma, para além da branquitude, para além do que fizeram com os ensinamentos dessa religião que misturava diversas culturas. E a gente vai falar disso hoje no Hino da Pérola, que é a descida da alma, então passando pelos estados até ela chegar à Terra. Então vamos lá? Muito obrigada. Esse é o nosso terceiro episódio. Muito obrigada. Quem quiser apoiar o canal, fique à vontade, e se inscrevam, dê esse apoio, seguir nas outras redes, tá aqui embaixo. Vocês podem seguir o meu trabalho, que é Tingimento Natural, em outras redes. Aqui é mais ligado à questão da educação, né, e uma educação muito mais panteísta e coisas todas. Tipo a Babel aqui, a Babilônia, a gente vai chegar nela hoje. Muito obrigada. Vamos lá então pro texto, gente. Então a gente está no quarto parágrafo, formou 4, para formar a terra. Vamos lá? Deixei o Oriente e parti acompanhado de 2 guias, pois o caminho era difícil e perigoso, e eu era jovem para tal viagem. Atravessei as fronteiras de Maissã, o lugar de encontro dos mercadores orientais. Cheguei à terra de Babel e entrei pelas muralhas de Saburg. Continuei e, chegando ao Egito, meus acompanhantes separaram-se de mim. Nesse parágrafo, então, ele acabou de deixar a casa do pai e ele parte acompanhado de 2 guias, né? 2 anjos da guarda, 2 guias dele, porque ele era jovem para fazer essa viagem. E aí ele
E a viagem era perigosa, a descida da alma para a Terra, ela é perigosa, ela vai passando, né, na mística, nos textos místicos, pelas dimensões, né? Você sai lá de cima, você vai passando pelas dimensões. Então, até chegar aqui. Então, a hora que ele está chegando, né, que ele vai formar a materialidade dele, ele entra em Maishan, o lugar de encontro dos mercadores orientais. Maishan, ela fica no Iraque, eu acho. Eu vi agora há pouco e eu esqueci. No Irã, talvez. Bom, enfim. Eu vou deixar aqui escrito, eu vou colocar aqui onde fica certinho, vocês procuram no Google se vocês quiserem saber. Maishan era um lugar, uma cidade que foi fundada, e vários mercadores se encontravam lá. Então tudo que eles, naquele momento, eles conheciam sobre o mundo, né, que eles tinham, né, que era ali o Oriente, da China, da Índia, de tudo que rodeia ali, né, da Rússia, o Oriente Médio, a Europa, o Mediterrâneo, a África, todo mundo se encontrava em Maishan. Então era aquele lugar que tinha almas de todas as cores, de todos os lugares. Isso é um ponto muito importante para os nossos estudos, para o meu estudo e que eu estou compartilhando com vocês, é que desse cristianismo que foi feito de muitas culturas. Então, quantos dos deuses hinduístas estão nos escritos de João no Apocalipse? Vou trazer o Apocalipse aqui também. Eu estou muito animada, eu estou gostando muito dos textos do João. E ele tem muitas surpresas pra gente. E eu tenho certeza que tem uma turma que vai amar conhecer os textos do João, que vou dar o spoiler já, bem astrológicos. E da astrologia vai amar. Então, eu tô gostando muito, eu tô estudando muito os textos do João. E aí esse lugar, né, que é Maishan, ele é esse lugar que encontra-se todas as almas, assim. Ele chegou num lugar ali do céu que tinha diversos seres ali, diversas culturas, diversas cores de pele. Isso é muito Cristo, porque Cristo só faz com todo mundo, né? Essa é o sal, né? O sal se faz unindo opostos, né? Une o H+ com o OH- e a gente cria o sal, né? O ácido com a base, o ácido e o álcali, né? O H+ e o OH-, a hidroxila, para formar o sal e explodir a cabeça e formar Cristo. Isso é o significado de Cristo, tá, gente? E aí cheguei à terra de Babel, né? Babilônia. Chegou a Babilônia, a cidade, uma das cidades mais antigas do mundo. A Babilônia era uma cidade muito grande e também uma mistura de diversos povos, que tinha muitas escolas na Babilônia. Ela guardava então segredos de muitas artes místicas e também muitas artes da física, de tingimento, de metalurgia, de curtume de couro, de todo o saber fazer e místico também, da arte, das técnicas da mística e das escolas filosóficas da Babilônia. Então ela foi esse lugar também muito sincretizado, algo muito plural, muito panteísta. Ela era panteísta, ela abraçava todo mundo e ela era escolas de saber fazer, tanto na física, tanto aqui na matéria, como a mística também. Então a Babilônia, ela é muito importante. Então é o segundo lugar que ele passa, é a Babilônia. E depois ele entra pelas muralhas de Sarburg. Sarburg, eu também, foi uma pesquisa muito rápida, mas Sarburg tinha um labirinto. Então ele entra no labirinto, né? Ele se perde nesse labirinto. Ele entra e se perde nesse labirinto. Então ele tem que achar a saída desse labirinto para chegar no Egito. E aí ele chega à matéria, que é o Egito. Essas são 4 passagens que ele faz, formando o losango, formando o símbolo de terra. Então a gente tem lá no primeiro parágrafo 5 equipamentos que ele sai, né? 5 vestes, né? Isso vai estar em alguns textos místicos orientais sobre as 5 vestes. Então ele sai com 5 apetrechos de lá, que é
o ouro, a prata, a esmeralda. A esmeralda eu não falei, é muito legal. Por que a esmeralda de Mercúrio? Porque mistura o amarelo do Sol, né, do positivo, com o azul do negativo, da Lua. Então essa mistura, né, que é o próprio símbolo do Mercúrio, né, que ele é dual, que ele leva as duas partes dele, ele é hermafrodita. Então ele tá ali, ele é representado pela esmeralda. Então Mercúrio, que são as memórias, que são as mensagens, que é a ancestralidade, o DNA, e a ancestralidade também mística, a ancestralidade de outras vidas e a ancestralidade nossa na física também. As ágatas, que são o chumbo de Saturno, né, o corpo pesado, e o diamante, que tem a ver com Cristo, que é a vontade, né? A vontade é muito sincrética, gente, com o carro do tarô. O carro do tarô é um ser no meio que tem 2 cavalos, ele é a carruagem, o domador, né? O cavaleiro, e ele tem 2 cavalos. Um cavalo é branco e outro cavalo é preto. Cada cavalo está indo para um lado e ele no centro tem que domar esses 2 cavalos. A vontade, ela não tem gênero, ela não tem polaridade, inclusive, ela é apolar, por isso que aqui é sincretizado ao diamante, porque o diamante reflete todas as luzes, né? Então, a vontade é aquilo que a gente tem que domar. A gente tanto pode usar a vontade para destruição, como a vontade para construção. Tanto a vontade para gerar ódio, como a vontade para gerar amor. Então, a vontade... a vontade, né, que é uma vontade com V maiúsculo, ela tem que ser direcionada, porque ela tem muitas luzes, ela é apolar, ela é um Cristo, assim. Então a gente já sai com esse Cristo da vontade, né, com essa pedra que reflete todas as luzes, e ela é transparente, refletindo todas as luzes, como a vontade que tem que ser domada. Então a gente traz a vontade do céu, né? A gente já vem com a alma dotada de vontade, e a gente pode direcioná-la tanto para a construção como para a destruição. Tanto ela é dual, ela é muito parecida com as fórmulas que a gente tem da enzima, né? Dos corpos biológicos da natureza, que é o ciclo, né? A gente precisa cumprir esse ciclo. Na natureza, a reflexão da natureza é a gente cumprir o ciclo todo, e que o ciclo vá e volte, que é o Ouroboros, que é a cobra que morde o próprio rabo. Esse ciclo completo que vai e volta. Depois eu vou mostrar no índigo como isso acontece, vou mostrar nas enzimas para vocês mais pra frente como isso acontece do ciclo. Mas isso é muito interessante para a gente aprender, a gente pensar e refletir, né, na questão da sustentabilidade, das coisas que a gente faz, tanto refletido isso na física, no nosso trabalho, né, dos produtos, no nosso trabalho também dentro do tingimento, qual é esse ciclo completo aí que ele vai e volta. Também nesse texto místico ele vai refletir isso. E aí ele chega ao Egito e os meus companheiros separam-se de mim. Então os anjos que vêm trazer ele vão embora, né? Deixam ele lá. Então, no 5º parágrafo, incontinentemente procurei a serpente, estabelecendo-me próximo à sua morada, aguardando a ocasião em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir, para então tirar-lhe a pérola. Como estava sozinho e me mantinha à parte, parecia um estranho para os meus companheiros de hospedagem. Entretanto, lá eu vi um homem livre, meu parente da terra da alvorada, um jovem formoso e bem favorecido, filho de nobres. Ele veio e juntou-se a mim. Então, ele já lembra, né, que ele vai buscar a pérola. Mais pra frente a gente vai falar sobre a pérola. E aí ele foi lá, procurou a serpente, né, e se estabeleceu perto dela. Então ele já está incorporado, ele já está na matéria, né, ele já está materializado ali. A serpente é a própria sentidos da matéria, né, ele vai começar a abrir o olhinho,
chorar, né, tem fome, então ele já está procurando a serpente. A serpente, ela é os sentidos que a gente tem na matéria, né? Então ele já se estabelece próximo, ele já chora, ele faz cocô, ele sente fome, né? O bebezinho tá abrindo o olho, tá começando a ter os sentidos, né, da materialidade, né? Hoje fala, o bebê rapidinho ele abre o olho, né? E antigamente demorava para abrir o olho, então tem muito a ver com isso também, né? Acaba, né? A gente está num processo evolutivo também na matéria. Então, né? A gente pergunta lá para os avós, para os bisas, sempre fala, antigamente demorava uma semana para o bebezinho começar a abrir o olho e agora ele já abre no segundo dia. Então, muito dessa serpente vem daí, né? Então ele vai entrar e vai começar a ter essa história com a materialidade, começar a abrir o olho, os primeiros raios que entram, né? O incômodo da luz no cérebro, né? Ele estava lá dentro do ninho dele, bem quietinho, bem no escurinho, e ele vai começar a ter esse contato com a materialidade, com o cheirinho da mãe, com a comida pela primeira vez, o colostro, o leite da mãe, né? As primeiras bactérias, as primeiras imunidade, as primeiras vacinas que vêm do peito da mãe, ali da pele, do contato com o outro. E então ele se estabelecesse perto da serpente, né? Perto dos sentidos da materialidade. E aí ele encontrou um companheiro, e é o anjo da guarda dele. Então, se aproxima o anjo da guarda, ó, ele é um homem livre, então ele é um homem que já completou a jornada dele, já virou um anjo da guarda. Então, é o anjo da guarda, os amigos das crianças, né? A gente tem esse símbolo aí muito forte em muitas religiões, e a gente tem das crianças os amigos imaginários dela, que elas conversam, que elas estão próximas, o anjinho da guarda que rega, a gente reza, que guarda a gente. Então, esse amigo livre que ele encontrou, bem, né, e veio e se juntou a ele, o anjo da guarda mesmo, das crianças. Fiz dele meu parceiro predileto, um parceiro para as minhas jornadas. Então é a criança que conversa, né, com os amiguinhos imaginários, que fica lá, fica conversando com esses seres aí, místicos, que são muito próximos às crianças, porque elas ainda carregam a pureza ainda vinda do celeste para a terra. Como constante companheiro, alertou-me sobre os egípcios, para que eu evitasse misturar-se com os impuros, pois havia me vestido como eles, para que não pudessem imaginar que eu era estrangeiro e tinha vindo de longe para apossar-me da pérola, e pudessem assim incitar a serpente contra mim. Então, vem a criança, essa é a pureza da criança, né? Ela é muito a parte do universo material, né? Ela é pura alegria, pura, né, ingenuidade, o que a gente chama de ingenuidade, né? E aí, porque a criança, ela nasce pura, ela não nasce com preconceitos, ela não nasce com preconceito de nada, ela nasce pura, ela nasce livre disso tudo, ela nasce transparente, ela nasce sem véu, ela nasce sem o peso da materialidade, né? A criança, ela não tem preconceito das coisas, ela vai criando conforme ela vai se misturando a nós impuros, a nós adultos, né? Ela vai criando preconceitos, ela vai criando histórias na cabeça dela, ela vai criando a materialidade conforme ela vai se juntando a nós, mais velhos, que somos pesados de materialidade, né? Porque a criança, ela tem essa pureza, que ela se mistura com todo mundo, ela não tem esse sentido preconceituoso que a gente já leva, os preconceitos todos. Então ela é um ser que a gente chama de informação, né? Informação para virar um chumbo, mas ela é esse ser mais leve e mais perto de Deus, né? Mais anjinho, né? Inclusive na antiguidade não se cortava o cabelo das crianças, elas não, né, você não sabia o sexo delas, elas sempre vestiam branco e mantinham o cabelinho comprido até certa idade, e até o cabelinho tudo era meio igual, homem e mulher, e era até meio andrógeno, você não sabia o que era um menininho e uma menininha.
Só a partir do momento que ela ia começando a ter certa idade, que ela ia vestir coisas diferentes, porque homem e mulher vestiam a mesma roupa, afinal a roupa era muito caro, e você ter uma roupa era muito caro, então você passava isso para todos os filhos. Então eles vestiam a mesma roupa, era branca, que é o símbolo de pureza, e mantinham os cabelinhos compridos, então elas eram bem andrógenas. Então essa é o anjo da guarda que se juntou a ela, né? Que a gente vai ter vários nomes dependendo da cultura que se tá, né? Anjo da guarda para os cristãos, mas vamos ter os Exus, né? Que são anjo da guarda no candomblé, vamos ter os mestres, né? Os Mahatmas, os Budas, todos esses são seres que nos aconselham, estão com a gente, nossos anjos da guarda, nossos mestres, nossos Mahatmas, nossos Budas, nossos Exus, nossos anjos, enfim, cada cultura vai nomear esses seres de luz que nos protegem com o nome. E aí ele fala, olha, você não se misture muito com a materialidade, para que você possa pegar essa pérola, né? Ele era o parceiro, ó, pois havia vestido como eles, então ele estava vestido de matéria, né? Então ele ia até que entrar no mundo da matéria, para que não pudesse imaginar que era estrangeiro. A questão do estrangeiro é muito presente em vários textos místicos, na Torá, no Novo Testamento, em todos, né, textos místicos. É muito comum você ouvir a terra do estrangeiro, né? Ele ali com a pureza dele, é que esse mundo material era muito estrangeiro ainda para ele, era muito ímpar, era muito diferente da onde ele vinha, que é um lugar celeste de pureza. Então, para que ele pudesse se apossar da pérola, porque se ele se misturasse muito à materialidade, ele não ia conseguir levar a joia que ele ia ter que levar, que é a pérola. Mas por alguma razão, eles souberam que eu não era do seu país. Com suas artimanhas, apresentaram-se a mim, oferecendo-me seus alimentos para comer. Ao prová-los, esqueci-me que era filho de um rei e tornei-me um servo do rei deles. Esqueci completamente a pérola para a qual meus pais me haviam enviado, e com o peso dos seus alimentos mergulhei num sono profundo. Então aí ele começa a ficar adulto, né? Ele começa a crescer, ele começa já a se vestir de preconceitos, de julgamentos, de isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim na cabeça da materialidade, obviamente, não está falando de bom, a gente não está falando do bom e do ruim, daquilo que realmente é bom e ruim, né? Assim, do que a gente vê como sendo bom e ruim, que é eterno, né? O bom e o ruim de uma forma eterna, de uma forma atemporal, mas sim da temporalidade do que se é bom e ruim, né? E vai se vestindo de matéria, então vai se vestindo de preconceitos, de julgamentos, de olhar o outro com desdenho, de se desvalorizar ou supervalorizar, de ter ego, de estar entorpecido aos sentidos, né? Porque é assim que a materialidade vai formando a criança, né? Olha, tal pessoa é assim, assado, isso é bom. Porque ele é rico, ele é super incrível, né? Então a riqueza, como se a riqueza trouxesse uma ética, uma moral incorruptível, e como se a pobreza trouxesse o oposto, ou como se a pobreza gerasse pessoas burras, enquanto a riqueza, pessoas nobres e inteligentes. E a gente sabe que não é assim. Quando a gente examina nosso coração, examina a nossa pérola, a gente descobre que não é bem assim, né? Então a gente está entorpecido de materialidade, de preconceitos e de julgamentos, né? Que não é porque uma pessoa fez se formou, fez PhD, mestre, doutor, enfim, com um monte de títulos e coroas da matéria, é que ela é uma pessoa boa ou não corruptível, ou não, ela simplesmente se formou na matéria. Isso não quer dizer que ela é bem formada, ela está bem informada. Então, dentro disso,
esse julgamento que a gente faz, que é um julgamento material, que é comer da comida dos impuros, né? Comer da comida da matéria, né? Comer dessa comida que é superficial, que é o invólucro, que é a papelaria, né? Quantas vezes a gente compra um produto aí pela imagem que ele faz, aí chega o produto e fala, nossa senhora, que coisa ruim, né? Que produto mal feito, que produto mal acabado, era só uma embalagem bonita, né? Quantos boy lixo a gente pega, justamente. Então é isso, que é lindo por fora e tenebroso por dentro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então é isso. Então né, ele comeu, como todos nós comemos, dessa materialidade. A gente vai se vestindo de matéria, se vestindo de preconceito, de julgamento, de achar que a gente tem que ter isso para ser feliz, ou tem que ser assim, 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 para cumprir com o estabelecido aí socialmente. Tem que ser assim, tem que ser assado. E não tem, temos muitos caminhos. Olha, eu aqui, é muito ímpar eu estar fazendo texto místico e levando isso ao tingimento. Eu sei para que muita gente que vai vir aqui para ver esse texto, que me segue aí nas redes, vai chegar aqui para ver esse texto, vai dar uma assustada. Mas é isso, esse susto é a matéria. E quando a gente tira essas cascas, a gente vê que a gente é mais que isso, que a gente não tem que ficar preso a só um negocinho. Ah, você escolheu isso, tem que ir até o final, não pode mudar, não pode ter bifurcações, não pode... Não, você tem que ser isso, assim, assado e pá, senão não é. E a gente vê que não é assim, que isso é só a papelaria. Que a gente que nós somos muitas coisas e não somos. Nós não somos aquilo que a gente se forma, não somos o nosso trabalho, não somos, tudo isso e mais. A gente é um ser filho de rei e rainha. E para ser Cristo temos que nos misturar a várias cores, né? Porque só assim formamos a luz branca, quando a gente junta todas as cores do arco-íris. Então a gente forma a luz, né? A gente forma a consciência, que é o que a gente veio buscar aqui. Meus pais percebiam tudo aquilo que estava acontecendo e ficaram ansiosos. Foi feita então uma proclamação em nosso reino, que todos se apresentassem rapidamente no pórtico. Então os reis e chefes de partia e todos os nobres do Levante decidiram que eu não deveria ficar no Egito. Escreveram-me uma carta e nela todos os nobres assinaram seu nome. De parte de teu pai, o rei dos reis, e de tua mãe, senhora do Levante, e de nosso segundo, teu irmão e nosso filho no Egito, ao nosso filho no Egito, saudações. Acorda e te desperta de teu sono. Ouve as palavras de nossa carta. Lembre-te que és filho de um rei. Vê a quem servistes em tua escravidão. Pensa outra vez sobre a pérola, a razão pela qual viajaste ao Egito. Lembra-te de tua veste gloriosa e de teu esplêndido manto cor púrpura, para que possas outra vez vesti-lo e usá-lo como ornamentos, e para que o teu nome possa ser lido no livro dos heróis, e com o nosso sucessor, teu irmão, possa ser herdeiro de nosso reino. Então aqui é aquele momento da vida, gente, que a gente tem a crise. Então a gente come da materialidade, a gente se entorpece com um monte de julgamento, com um monte de história, com um monte de coroa e material, com um monte de embalagem. De repente a gente fala, opa, eu sei que um monte de gente não vai fazer opa, viu, gente? Vai morrer sem fazer o opa. Mas algumas pessoas fazem o opa. Opa, tá faltando alguma coisa. Então vem o chamado pra gente se abrir a algo maior.
vem o chamado da iluminação, vem o chamado, é um chamado divino. Aqui a gente vai entrar num termo que chama gnose. Muitos desses chamados são acompanhados de gnose, que é um conhecimento que não está escrito nas palavras, não está escrito nos livros. É um conhecimento mediúnico. Então a gente começa a perceber aquilo que é invisível aos olhos materiais, né? A gente começa a ter chamados, né, que está fora. A gente começa a ver a orquestra que o mundo começa a preparar pra gente. Parece que é tudo feito pra gente. Vocês já tiveram isso, essa sensação de repente vocês sentirem que Deus está orquestrando para vocês, né? Que Deus Pai e Mãe está orquestrando para vocês todo um cenário que faz vocês terem um acordamento, um chacoalhamento. Parece que aquela chuva foi feita para vocês, que aquele pôr do sol foi feito para vocês, e de repente vocês olham para o Plutão com aquele coraçãozinho no meio e falam: Deus fez isso para mim. Vocês já tiveram essa sensação de que o mundo está sendo orquestrado enquanto vocês passam, a pomba voa e aquela pomba te deixa uma mensagem, e que vocês estão lá com uma dúvida e de repente vocês olham o negócio como se o anjo da guarda trouxesse um presente de iluminação para vocês? Eu tenho isso. Então eu estou aqui nesse lugar também falando que foi assim que eu recebi um chamado maior de estar aqui trabalhando na filosofia dentro do tingimento. É um pouco desse chamado maior que a alma recebe, de acordar, né? Acordar desse sono só material, que ele é só envolto a embalagens, e a matéria ao vender, ao publicar, ao vender e publicar, e, né, e retomar essa flor, retomar, pegar, né, que é o símbolo da flor de lótus, que ela nasce do lodo, esplêndida e branca, esplêndida e rosa, né, aquela toda cheirosa, toda limpa, nasce daquele lodo, que é a mesma coisa do índigo, gente, da nossa flor do índigo. Quando o índigo, a gente está preparando o índigo na tina, principalmente principalmente de folhas, né, quando a gente trabalha a matéria ali do índigo sem seu pó, a gente trabalha ele em folhas, a gente vai fazer toda a preparação para nascer a flor. Então, daquela amônia fedida do índigo, aquele cheiro de putefácio do índigo, que ele fermenta ali e solta os vapores do putefácio, da amônia, da putefação da carne, né, da putefação da matéria, e a gente vai trabalhando aquele índigo, alcalinizando ele, calcareando ele, e ele de repente começa a nascer a flor do índigo, e ela sobe azul e limpa no meio daquele monte de lodo. E aí o índigo que estava com aquele cheiro intenso de amônia começa a cheirar floral. É aquela mistura, o indol é essa molécula muito especial, a gente vai falar muito dela, que ela tem tanto o cheiro fecal como o cheiro floral. Ela consagra os dois cheiros nela, tanto a flor como o fecal. Então a gente vai trabalhar muito essa história ainda, trazer muitas simbologias para isso, mas é a flor do índigo, que nasce daquele putefácio, daquela matéria podre que está apodrecendo na tina ali, e aquele lodo, né, aquela água escura ali, que vai de repente subindo e nasce a flor azul do índigo. Então, essa despertamento que a gente tem, né, que parece que Deus, Pai e Mãe vem e nos falam: acorda, sai desse lodo e sobe a tua flor, né, e sobe algo a mais, e busca algo a mais, e busque, né, aquilo que é imortal, que é atemporal, que não corrompe, né, que no tempo não corrompe, que é com certeza, né, essa iluminação que a gente tem. Então, é sair da escravidão. É muito difícil, gente. É um processo longo, é um processo como o índigo, né? A gente sabe que montar uma tina a partir de folhas e fazer toda a fermentação ali é um processo longo. É todo um processo da folha
para se chegar a flores, chegar depois ao tingimento, ao ponto certo de tingir. É todo um processo. E é um processo a gente sair da materialidade, né, e precisar dela ainda, né, a gente tá na matéria. Então é isso que a gente veio buscar aqui, a gente vai ver mais pra frente. Então a natureza começa a nos chamar, né, vê fora e reflete para dentro, vê fora e reflete para dentro, né, a gente começa já, a compra já não substitui o talento, né, a gente não consegue, né, assim, o mundo fora, o mundo das sensações, o mundo sensível, ele já não abastece nosso corpo, já não nos deixa contente, já não nos deixa azoto. Voltarei a esse termo mais pra frente. Acorda e desperta do teu sono. Então a gente tá lá, entorpecido de matéria, e de repente a gente acorda e fala, eu tenho algo a mais para fazer aqui, né? Eu tenho que levar algo a mais para as pessoas, e né? Porque isso me deixa contente, né? Então é essa iluminação que a gente passa a ter, porque Cristo só tá depois de um. Então um só não faz Cristo. Cristo precisa de muitos para ser feito. Então é todo um processo mesmo. A carta que o rei havia lacrado com sua mão direita, lembrando que a mão direita é a mão do oxigênio, tá? Então no coração temos duas câmeras. A câmara da esquerda é a câmara do gás carbônico, da paixão, do amor, e a câmara da direita é a câmara do oxigênio. Né, o gás carbônico é a veia, é o veneno. Veia vem de Vênus. A Vênus é a patrona dos ungüentos, dos remédios, dos alquimistas, da arte, da alquimia, da medicina. A gente tem a Égia, né, como patrona da medicina também, que é essa Vênus do outro lado de Vênus, né, uma Vênus. A gente vai ter Virgem daí, que é a queda de Vênus, e Égia. E a gente vai entrar em várias simbologias, gente, ao longo de muitas jornadas. Vamos falar aí o que vocês querem ver, a gente vai falar de alquimia, do princípio alquímico, enfim, pra gente montando aí um apêndice, um vocabulário incrementados para a gente conseguir ler os textos. Sua parte simbólica e despertar o melhor da gente dentro da gente. A carta que o rei havia lacrado com sua mão direita era como um mensageiro contra a ameaça dos filhos de Babel e dos rebeldes demônios do labirinto. Então a carta era como um mensageiro contra as ameaças dos filhos de Babel, né? Babel, ela era, né, a Babilônia ela tem muito sintetizado esses demônios, a pluralidade, né, tão plural, tem tanto simbolismo, tem tantas coisas ali misturadas, a gente é tão invadido de coisas e de misturas e de técnicas e de artes, que a gente se perde ao simbolismo. Quantas vezes vocês foram começar a trabalhar uma coleção, por exemplo, e a gente é tão lotado de referência, mas tão lotado de referência que a gente perde nossa identidade. A gente tá cada dia de um jeito, cada dia no humor, cada dia gostando de uma coisa e não relembrando o que a gente realmente gosta, a nossa identidade. A gente se dilui ao mar de ideias, né? Essas ondas bem loucas do mar da cabeça. Radioatividade. E dos rebeldes do demônio do labirinto. Então voltamos ao labirinto, que é esse lugar que a gente tem que, né, que ele caiu na materialidade pelo labirinto. Ele entrou, né, e não achou a saída e cai ao Egito. Ela voou na forma de uma águia, a rainha de todas as aves. A águia vai ter um simbolismo muito forte, como aquela que sobrevoa acima de tudo, né, tá lá em cima, ela desce. Ela não se mistura, ela desce para catar a presa dela, pega a presa e sobe de novo. Ela desce, cata a presa e sobe de novo. Então também ela é um símbolo da individualidade,
que não é que não se mistura, não é que ela não desça, ela desce, mas ela volta para cima, ela desce, mas ela volta para cima, ela desce, mas ela sempre volta para cima. Então é esse ser individual que traz a águia. Vou até pousar ao meu lado, transformando-se num discurso inteiro. Com sua voz e o som das suas asas, levantei-me, despertando do meu sono profundo. Tomei-a, beijei-a, parti o seu lacre e ali. As palavras de minha carta estavam redigidas como as que estavam escritas em meu coração. Então a carta, a mensagem refletia aquilo que tinha no coração dele. Né? O coração é feito de 2 câmeras. Então, ele é um pouco o simbolismo dessa pérola, né? A gente vai ter a letra H, por exemplo, que é a letra Het no hebraico, e ela vai falar muito desse simbolismo dessas 2 câmeras, né? A câmera do coração. Ela é feita de 2 partes, o gás carbônico e o oxigênio. Ela é muito louco isso. Quando a gente morre, a gente primeiro tem a parada respiratória, a respiração para, depois a gente vai ter a parada cardíaca. Quando a respiração para, o corpo se invade de gás carbônico, e aí, quando ele invade o gás carbônico entra na câmera do oxigênio e faz a parada cardíaca, faz o sal, ele é a oxidação, né? Caiu, morreu, assim, ele é o sal, ele é sincretizado a mercúrio também, né? Ao filho, o filho tem a esterilidade do sal, né? Enfim, ele vai ter que carregar vários simbolismos. Caim mata Abel, Caim, que é o ácido carbônico, a matéria, que mata Abel, que é o oxigênio. Então é sempre assim, gente, eu vou mostrar isso pra você, que a gente faz o sal, viu? Pra gente não explodir a cabeça, fazer aquela coisa lá, que todo mundo perde um monte de mordente, perde um monte de laca, porque coloca o Abel em cima de Caim, ao invés do Caim em cima de Abel. Isso é muito importante, chegaremos até lá mais pra frente. E aí ele beijou, tomou a carta. O beijo sempre significa essa passagem oral, né? Essa passagem de ensinamentos. Então, ao beijar, ele recebeu o ensinamento daquela carta, né? Um beijo. Aquilo, a gente vai ter muitos textos místicos falando da criação a partir do beijo, da recepção, né? A partir do beijo se passa o ensinamento, lembrando das cholas, lembrando da Bolívia fazendo sua chicha morada, um refresco, um refrigerante muito popular nas festas infantis, em que elas pegam o milho, a chicha, mastigam a chicha, cospem a chicha e fazem um fermentado. Isso é tipo uma vacina para todas as crianças. Você pega da tua boca, a saliva, ela vai ter essa ideia da vacinação, da contaminação, aquela contaminação que imuniza todo mundo. Então a gente vai ter muito esse trabalho das cholas, dos povos peruanos e bolivianos, nesse sincretismo do refrigerante das crianças de aniversário, que é a chicha morada, que é a chicha da mãe. Ai, que coisa linda, gente, é muito amor. Então ele abre o lacre, um super barulho ali fora, tá tendo uma construção que tamparam já eu tenho 2 prédios históricos aqui na minha vista que foram tampados e eu tô muito triste, que é o Copan e o Hilton. E agora tem uma pirâmide na frente de casa que está sendo tampada também parcialmente. Eu tô muito triste com isso. Enfim, vamos lá, isso aconteceu essa semana e eu tô insolada. E esse é o barulho da obra. É agudo. Então ele lê a carta. E a carta está redigida aquilo que o coração dele trazia, aquilo que ele trouxe lá na juventude, né? Essa pureza, a letra H, né? A letra H, a letra 8, Het do hebraico, que significa, né? O Het, o chapéu, que significa essa conciliação do lado.
positivo com o lado negativo do coração, né? Para você ter iluminação. A gente vai falar muito, né, que a pérola significa isso, né? A pérola significa o que a gente vem buscar aqui, que a gente só pode fazer na materialidade. Então, que a gente não veio aqui para saber nossa vontade, a vontade não está acima de tudo, não. O que está acima de tudo é a iluminação, porque só assim a gente vai poder comungar o reino de Deus. Então vamos lá. As palavras escritas. Gente, como começou a obra e a gente tem bastante tempo já, eu acho que eu vou parar e no próximo vídeo eu vou ir para as outras, aos outros parágrafos. Aqui já tem bastante coisa para vocês estudarem, para vocês pensarem. Tomara que vocês estejam gostando. Deixa aí os comentários, eu estou muito ansiosa para isso, ainda não publiquei nenhum vídeo. Eu estou um pouco tímida, mas eu vou conseguir publicar hoje o primeiro, talvez no Dia das Mulheres, dia 8 de março. Tomara que eu consiga, até a noite, fazer isso, publicar. Eu sei que é muito ímpar, é muito diferente do que as tintureiras estão acostumadas a receber aí, mas acho que ao longo do processo vai ter muitas coisas legais aí pra... E esse é um pouco das aulas que eu também dou, essa parte mística que está presente aí desde um tempo no meu trabalho. Muito obrigada a todos. Esse é a Casa do Índigo. Me siga em outras redes sociais. Na Marina e Marina também, para ver meu trabalho material, né? Meu trabalho na matéria e tingimento. Aqui tem minha onda. Está tingida de pau campeche. Pau campeche é uma árvore da América Latina, a gente não encontra muito para comprar no Brasil, é muito difícil achar no Brasil. Tem um pouco na Argentina, tudo, mas a gente é meio privado aqui. Por isso que eu comecei cantando a Roma Negra, porque nós da Roma Negra, assim como foram os cristãos, né, assim como foi Jesus, os apóstolos e toda essa galera aí que seguiu Jesus, que era a Roma Negra, muito diferente do que a gente conhece, que depois foi cooptado pela igreja, pela Roma. A gente é a Roma Negra. Eles estavam lá em processo escravo, estavam escravos de Roma naquele momento, eles eram escravizados, eles estavam proibidos de culto, né, e assim nasce o cristianismo, que é da Roma Negra, né, da Roma escrava, dos hebreus, dos palestinos, dos persas, dos árabes e dos egípcios também, de vários povos que estavam ali sob o domínio romano, assim como a gente também foi feito, todas as colônias, né, esse domínio da Europa sobre os povos originários do que a gente chama hoje de América. Então, também esse é um hino a nós, Roma Negra, pra gente, que a Roma Negra, na verdade, tudo que é muito legal sempre é da Roma Negra, sempre é da Índia, sempre é da África, sempre é dos indígenas, sempre é dos árabes, dos judeus, A Europa é meio previsível e às vezes até um pouco burra, e é bom a gente sempre lembrar isso, reviver, lembrar que o simbolismo da Roma Negra sempre é muito mais carregado de Cristo, muito mais misturado, muito mais fértil, muito mais do levião, o fermento, né? É tudo muito mais fermentado, é tudo mais contaminado e muito mais vacinado, né? Então a gente tem muito aí que mostrar. Então também é um pouco do meu canto, e é isso, a gente às vezes esquece de todo o simbolismo que a América Latina traz, toda essa mistura maravilhosa que a gente tem, que faz a gente ser muito criativo, muito inteligente, e apesar de todas as dificuldades que a gente tem para estudar, para fazer um mestrado, né, a
gente chega numa universidade, a gente não tem dinheiro para material, a gente vai ter que tirar do nosso bolso, às vezes a gente nem vai poder ir para a universidade, mas para lembrar que acima de tudo isso, que a gente pode ser mais do que todos esse pedantismo aí dos Estados Unidos, da Europa e desses lugares que sempre se acham melhores que todos. Então, muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres. Quero fazer um texto bem bonito para as mulheres hoje. Quero mostrar também um outro lado de alguns evangelhos. E, enfim, são muitas surpresas e muitos mistérios vindo enrolados em tecidos. Que todos estejam azotos e em gozo e contentes. E vamos aí, gente. Muito obrigada. Essa é a Casa do Índigo. Um beijo.